Então, assim, gente, hoje nós vamos falar do plano divino e a lei da evolução. Então, temos aqui uma parte, aqui é a apresentação, onde eu coloquei para vocês aqui o começo de tudo. Vocês sabem o que é isto? É um átomo. Então, o começo de tudo, vocês lembram quando nós tivemos aquela outra aula sobre a criação, né, sobre o fluido universal? Tivemos diversas aulas em que nós, do átomo ao arcanjo, onde nós colocamos o princípio de tudo no átomo, né? Como nós vamos falar do plano divino e a lei da evolução, nada melhor do que o átomo como origem de tudo, começo. E aqui a evolução, aonde nós registramos aqui a evolução humana, mas nós sabemos que a natureza inteira evolui, né? Mas aqui, para ilustração, coloquei a evolução humana, né? Desde ali do primata, do símio, lembra quando nós estudamos as raças primitivas, né? Até depois o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, que é este último, que somos nós, né? Que é o homem atual, tá? Então, para que a gente possa estudar toda essa lei por completo, nós temos que começar por alguma coisa. Então, como é que começou essa história toda do plano divino e a lei da evolução? Vários estudiosos, durante muitos anos e muito tempo, no passar do tempo e da história da humanidade, houve uma série de perguntas, de dúvidas, de estudos através da evolução. Como é que o homem evolui? Como que as coisas apareceram? Como começaram, né? Então, nós temos um dos pioneiros no estudo dessa lei da evolução, foi Charles Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Desencarnou, né, em 1882. Ele foi um naturalista inglês que desenvolveu a teoria evolucionista. Tudo começou mais assim com o Darwin mesmo, que deu base à teoria sintética moderna, que dizia que os organismos mais bem adaptados ao meio teriam maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptáveis, deixando um número maior de descendentes. Em 1859, ele publicou a obra sobre a origem das espécies pela teoria da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas pela vida, ou, como é conhecida, a origem das espécies. O que o Darwin dizia? O Darwin dizia, depois vai ter uma explicação um pouquinho melhor mais lá para frente, mas ele criou toda uma teoria porque ele não conseguia entender como que umas espécies progrediam mais, porque ele fez muitos estudos de fósseis. E ele começou a querer entender como é que as espécies conseguiam sobreviver. E, através desses estudos, ele percebeu, ele foi juntando como um quebra-cabeça, e ele dizia que as espécies que melhor se adaptassem ao local e se tornavam mais fortes, e com isso elas conseguiam sobreviver, porque elas iam cruzando com outras espécies, iam se fortalecendo,
e daí elas conseguiam sobreviver. Nós temos que lembrar que Darwin, ele veio antes de Mendel, que Mendel foi o cientista que estudou a genética. Então, Darwin, ele não tinha conhecimento genético, ele não tinha conhecimento nem domínio sobre a genética. Então, a explicação dele era que as formas que melhor se adaptassem ao local onde elas viviam, elas sobreviveriam sobre as outras, porque elas iriam cruzando uma espécie com outra, as mais fortalecidas sobreviviam e as menos fortalecidas morriam. E assim havia a evolução e a continuação de umas espécies e outras que sucumbiam, porque elas não conseguiam sobreviver. A teoria evolucionista é um conjunto de pesquisas ainda em desenvolvimento, iniciadas por Charles Darwin no século XIX. Procurou estabelecer um estudo comparativo das espécies aparentados que viviam em diferentes regiões, que é a teoria da seleção natural, que é isso que eu estava explicando para vocês. Ele chamou de teoria da seleção natural, ou seja, naturalmente as espécies iam se solidificando ou sobrepujando umas às outras. Principais pontos da teoria. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações de caracteres e não são idênticos. Todos têm capacidade de reprodução, mas nem todos chegam na fase adulta. A luta pela vida. Poucos chegam à maturidade. Organismo com variações favoráveis ao ambiente tem maior chance de sobrevivência, que é isso o que nós estávamos falando. Todos estão conseguindo ver bem os slides? Não. Tá? Eu estou. Sim. Sim. Então tá bom. Olha, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tal, abre o telefone, ó, que bom. Abre o microfone, tá? E pode fazer, tá? Eu vou tocando, mas se alguém tiver alguma dúvida, coloca, tá bom? Deu para entender essa parte? Que é aquilo que eu estava falando, né? Que são ele dava uma explicação dessa maneira. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações de caracteres, e não são idênticos. Ele não conseguia explicar, né? Como eles não eram idênticos, mas eles se cruzavam e eles conseguiam sobreviver e outros não. Que é aqui, todos têm capacidade de reprodução, mas nem todos chegam à fase adulta, né? A luta pela vida, poucos chegam à maturidade. Isso eram todas teorias que ele ia buscando de todo o material que ele coletou nas inúmeras viagens. Ele foi um grande cientista, né? Tanto é que a teoria de Charles Darwin da seleção natural ficou aí para a humanidade, até hoje é estudada. Por isso que diz que é um conjunto de pesquisa ainda em desenvolvimento, né? Cada cientista que vem busca dar uma nova explicação, vai acrescentando informações sobre aquilo que Charles Darwin deixou, tá? Agora vem o filminho. Era compartilhada pela maioria dos cientistas. Estão ouvindo? Até meados do século XIX. Estão ouvindo? Todas as criaturas A meio baixo. concebidas pela Está força um pouco baixo. Apareceu Charles Darwin.
pesquisadores já falavam de uma evolução das espécies, mas o naturalista britânico foi o primeiro a comprovar e explicar o mecanismo que a torna possível: a seleção natural. Sua teoria mudou radicalmente a biologia e ofereceu outra explicação sobre a origem do ser humano. Por causa dela, Darwin se tornou um dos cientistas e pensadores mais importantes da história. Mas para chegar lá, ele precisou fazer uma viagem extraordinária, centenas de experimentos e refinar as suas ideias por 20 anos. Em 1831, Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição. A bordo do HMS Beagle, ele passou quase 5 anos percorrendo vários continentes, a começar pela América do Sul. De lá, ele voltou com dezenas de exemplares vivos, ilustrações e fósseis. Os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, ao ver os restos de um milodonte, um animal gigante parecido com a preguiça, ele deduziu que a semelhança não podia ser coincidência. Deveria haver um parentesco com a espécie atual. Quando passou pelas Ilhas Galápagos, Darwin observou espécies como as tartarugas gigantes, que viviam em ilhas próximas, mas tinham características físicas únicas em cada ilha. Nas zonas úmidas, onde a vegetação era abundante, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular, como uma sela, e o pescoço mais longo. Mas como explicar essa diferença? Quando voltou de viagem, Darwin passou algum tempo analisando como, cruzando exemplares de uma espécie, criadores de animais e agricultores produziam novas variedades. A chave para conseguir variedades melhores de plantas e animais era a seleção artificial, feita pelo homem. Darwin percebeu que o mundo natural provavelmente fazia o mesmo tipo de seleção, mas não sabia como, até que leu o trabalho de Thomas Robert Malthus, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Malthus disse que com o crescimento da Europa, a população aumentaria muito mais do que os alimentos disponíveis. Isso provocaria uma luta pela sobrevivência. Essa ideia ajudou Darwin a explicar o esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar, morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso na reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações deem origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu nas Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto as que viviam em local úmido podiam comer grama e se proteger dos predadores, graças ao pescoço curto e à carapaça arredondada. Para Darwin, essas mudanças aconteciam de forma lenta e gradual. As espécies, incluindo o homem, não nasceram de forma independente. Elas evoluíram de um ancestral comum. Segundo ele, foi a partir daí que a vida no planeta começou a se diversificar. 20 anos depois de sua viagem no Beagle, Darwin tinha escrito milhares de páginas, mas não havia publicado nenhuma. Ele queria ter provas inquestionáveis, talvez porque soubesse o terremoto que suas ideias iriam causar. Foi então que ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um admirador e colega naturalista que havia chegado à mesma conclusão. A evolução acontecia por seleção natural. Darwin temia que Wallace levasse o mérito pela teoria. Os dois naturalistas concordaram em apresentar uma carta conjunta explicando suas descobertas. Mas no ano seguinte, ao publicar seu livro sobre a origem das espécies, ganhou uma celebridade até mesmo fora da comunidade científica, mas não sem antes abalar os alicerces da Grã-Bretanha vitoriana. Como Nicolau Copérnico, no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Veja, a origem ninguém explicava, para onde se vai ninguém explica, só que eles dizem que tudo vem da natureza e na natureza é que há todas as seleções, tanto de progresso como de origem de outras espécies.
Aí nós temos Frederico Nietzsche. Nietzsche, que viveu de 1804 a 1900, foi um filósofo alemão, estudou teologia clássica, filho de um ministro protestante. Olha, o pai dele era ministro protestante, né? Ou seja, era, vamos dizer assim, não me vem, pastor, né? Era um pastor. Na igreja protestante, o ministro está acima, né? Em 1885, ele publicou a obra chamada Assim Falou Zaratustra, um de seus livros mais lidos no século XIX. Afirma que não existe no homem nenhum... Esse Nietzsche é tremendo, né? Super materialista. Ele afirma que não existe no homem nenhum instinto de bondade, de verdade e de beleza. O que prevalece é a vontade de mando e de poder. Então, o que vale de verdade é o mando e o poder. Essa vontade é o valor supremo, ela é quem determina o critério do que é bom, né? Então, o Nietzsche, aqui ele fala em termos do homem, da sociedade humana, né? O critério do que é bom, verdadeiro e belo. Quer dizer, a vontade do mando e do poder é que vai determinar o critério do que é bom, verdadeiro e belo. Segundo Nietzsche, não caminhamos para Deus, porque no conceito dele, Deus está morto. Mas para o super-homem, ele diz, bem é tudo que aumenta o sentimento de poder. Mal é tudo o que vem da fraqueza. Então, ele jogava, ele apostava todas as fichas no homem, no super-homem. Ele dizia que Deus estava morto. Nós precisamos, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Sua filosofia central é a ideia da afirmação da vida. No existencialismo, morte de Deus, vontade de poder e super-homem. Aí nós precisamos entender o que é o existencialismo. O existencialismo começa com o sujeito humano, não meramente o sujeito pensante, mas as suas ações, sentimentos e a vivência do ser humano individual, designado como atitude existencial, sensação de desorientação e confusão face a um mundo aparentemente sem sentido e absurdo. Vamos entender tudo o que é isso. O que o Spencer pensava? O homem é o centro de tudo. Nós precisamos entender que essa época foi o século XIX, que foi o século marcado pelo grito da humanidade contra a religião. Porque vamos lembrar que a gente vinha da Idade Média, depois nós viemos numa Idade Moderna, aonde estava se tentando a libertação do jugo da religião. Aquela religião que punia, que mostrava um Deus de punição, a sociedade toda subjugada à igreja. Então, na igreja, a Terra era o centro do universo. Depois nós viemos com o antroposofismo, que era o homem como centro do universo. Que esses pensadores, esses filósofos pensadores, eles colocavam o homem como centro do universo. Quer dizer, o que valia era o homem, era a individualidade e nem o coletivo. Tanto é que ele fala aqui, ó, a sua filosofia central é a ideia da afirmação da vida.
o mando, o poder, morte de Deus, ou seja, Deus não existe, ele está fora do contexto. Deus morreu, não tem isso. Nós não temos que estar subjugados a Deus. Não nem viemos dele e nem devemos satisfações a ele. Nós somos a nós mesmos, nós nos bastamos a nós mesmos, que é esse existencialismo. Tanto é que ele coloca aqui, ó, o existencialismo, ele começa como sujeito humano, ou seja, o homem na sua integralidade. Não somente aquele sujeito pensante, o cérebro pensante, mas o conjunto das ações, do sentimento e a vivência do ser humano, aqui, ó, individual, designado como sendo a atitude de vivência. Aí, o que dava? Uma sensação de desorientação e confusão. Faz-se um mundo aparentemente sem sentido. Vocês já, olha, eu não sei para vocês, mas para mim, eu li isso, reli, eu fui atrás de... Porque para mim é muito difícil essas filosofias que colocam a exclusão de Deus, né? Nós vamos ver agora mais para frente a posição da nossa doutrina, né? Então, vocês percebem, aqui Nietzsche foca essa lei da evolução, mas socialmente, mais pela parte do ser humano. Ele nem está falando em termos da criação em si, da natureza, mas ele era um filósofo mais sociológico, né? Mais voltado para a sociologia, para a psicologia. Como que se dá a evolução do ser humano, da sociedade? Ou seja, bem é aquele que é forte, o bom é aquele que é forte. E o mal é tudo que é fraqueza. Então, o ser humano fraco não resiste à sociedade. Então, são os desmandos. A gente precisa mandar para a gente poder ser forte, né? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim. Então, vamos... Tá? Então, agora nós vamos entrar no plano divino, a lei da evolução, falando do nosso Kardec, né? Da nossa doutrina. Allan Kardec, 1804 a 1869. Então, nós vamos falar da nossa filosofia espírita. Como é que a filosofia espírita explica essa lei da evolução? Então, nós vamos ver que 5 anos antes da teoria evolucionista de Spencer, ou seja, em 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita, que ensina que caminhamos para Deus, que criou todos os espíritos simples e ignorantes, para chegarem progressivamente ao conhecimento da verdade, aproximando-os de si, ou seja, aproximando os espíritos de Deus, né? Nessa perfeição é que o homem encontra sua verdadeira e eterna felicidade. Então, daí, gente, a gente já pode ver um posicionamento totalmente diferente do que falava Spencer, do que falava Nietzsche. Darwin, ele lançou um olhar sobre a evolução da natureza, tentando explicar a evolução das espécies. Por isso que Darwin
ele é um ponto sine qua non na ciência moderna, e a teoria dele vive sendo estudada, reestudada, colocados elementos novos, como eu falei para vocês, né, que depois veio um Mendel, né, estudando toda a teoria da evolução através das sementes, da botânica. Ele foi o grande marco para poder, vamos dizer, dar explicações para as teorias que Darwin deixou encaminhadas, mas sem explicações mais diretas. Só que, enquanto isso tudo se passava, no paralelo surge nosso Kardec com a nossa filosofia espírita, com a codificação do espiritismo, que muda todo esse conceito, ensinando. Vocês veem que Nietzsche coloca vamos dizer assim, o espírito do homem, vamos dizer, que o que vale é ele ser forte, é ele ser dominador, é a dominação do homem sobre as coisas, né? E já vem a nossa doutrina e diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, abertos na sua potencialidade para chegarem progressivamente ao conhecimento da verdade, aproximando o homem de Deus nessa busca dessas verdades, nessa perfeição, quer dizer, na busca e na perfeição de se chegar a Deus, é que o homem consegue encontrar toda a felicidade. Diferente do Nietzsche, né, que ele fala aqui, ó, que acaba, né, designando como atitude existencial, que é a sensação de desorientação e confusão face a um mundo aparentemente sem sentido e absurdo. Ou seja, de repente o homem se vê com um mundo totalmente absurdo que não responde muitas vezes aos esforços dele, e aí coloca tudo por culpa da fraqueza humana, e não joga como a busca de um conhecimento, que é o que nós temos aqui, aonde o homem encontra a sua eterna felicidade, ou seja, na busca progressiva do aprimoramento para chegar a Deus. Prova, aí vem, tá, mas e daí chegar a Deus? E aí tem os que questionam, tá bom, e o que é Deus? Ou, aonde está Deus? Como é que você me prova a existência de Deus, né? Então, aí é que vem a outra parte da existência de Deus. E como é que faz essa prova da existência de Deus? Método tomista. O que é o método tomista? Que Kardec pegou esse método tomista, ou seja, de Tomás de Aquino. Aí vamos ver um pouquinho sobre Tomás de Aquino. 1200, ele viveu entre 1225, né, que ele nasceu, e ele desencarnou em 1274. Tomás de Aquino foi um frade, né, da Igreja Católica. Ele foi defensor da filosofia escolástica. O que era a filosofia escolástica? Era um método cristão e filosófico pautado na união entre a razão e a fé, privilegiando a razão e a vontade humana, formulando um novo pensamento filosófico cristão. Ou seja, Tomás de Aquino estudou a escola, né, de Platão, Aristóteles, Sócrates, o nosso querido Santo Agostinho. Ele
estudava, ele falava que nós precisávamos unir a fé, aquela fé abstrata, absurda, que não tem uma explicação, à razão, à origem das coisas, à origem de Deus, para nós podermos ter uma visão da verdade. Então, vocês veem que ele viveu na Idade Média, gente. Eu fico pensando como é que Tomás de Aquino, né, sobreviveu à igreja, porque a igreja era a fé abstrata, era a fé absoluta, né? Era a fé sem a razão. E Tomás de Aquino, exatamente em plena, vamos dizer, Idade Média, ele lutava contra essa ideia, porque ele estudava as escolas da Grécia e da Roma antiga, que era pautada nos grandes filósofos. Então, ele dizia, não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Ou seja, tudo que você projeta no teu intelecto, no teu conhecimento, na tua inteligência, era isso que eu queria lembrar, no teu intelecto, na tua inteligência, você tem que ter passado pelos sentidos, ou seja, você tem que ter passado pela tua vivência, pela verdade das coisas. Então, é onde ele usa a frase, né? Se pode conhecer a árvore pelo fruto, ou seja, pelo fruto se conhecem as árvores, né? Que era uma verdade. Por isso que ele coloca um novo pensamento filosófico cristão. Porque vamos lembrar quem falou essa frase primeiro, né? Não foi nosso Jesus, né? Que a gente tem o conhecimento, que a gente pode conhecer a árvore pelo fruto. Só que isso fazia parte já também da filosofia dos filósofos da antiguidade. Só que vamos lembrar que depois de Jesus, o cristianismo foi sendo deturpado pela igreja, pela conveniência que eles tinham de dar outros sentidos àquilo que Jesus nos colocou, porque eles queriam a humanidade aos pés deles, né? E não que a humanidade tivesse seus pensamentos próprios, a sua força própria, que foi o que Jesus veio colocar para nós. Ele veio dar força à humanidade que sofria na época, né? Com o jugo da igreja daquela época, que era a igreja judaica, né? Só que depois caiu o cristianismo, vamos dizer, caiu na mão de Roma, que resolveu se juntar, que negócio, né? Se você não pode contra o inimigo, junte-se a ele. Colocaram Jesus como estandarte, mas um estandarte não para a humanidade, mas para a casta, para aqueles que governavam essa humanidade, tá? Bom, então, como é que nós vamos fazer a prova da existência de Deus? Kardec pegou, então, o método tomista, ou seja, se pode conhecer a árvore pelo fruto, tá? Kardec concluiu assim, então, nessa continuidade. Pelos seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo que ela esteja oculta. Ou seja, todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Pela grosseria ou perfeição de uma obra, se reconhecerá o grau de inteligência de quem a executou. Então, o que isso quer dizer?
Pelos efeitos é que se julga uma causa, né? Ou seja, quando nós deparamos com uma coisa, com alguma circunstância, evidentemente que aquele efeito que nós estamos vendo veio de uma causa, veio de uma origem. Então, todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Então, se a natureza é perfeita, ela veio de uma causa perfeita, né? Então, pela grosseria ou perfeição de uma obra, se reconhecerá o grau de inteligência de quem executou. Lançando nosso olhar pelas obras da natureza, podemos observar a providência, a harmonia, a sabedoria que a regem. Não as pode produzir, são realizações de uma inteligência superior. Ou seja, Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Então, como é que nós vamos provar a existência de Deus? Como que a gente pode provar a existência de Deus? Pelos efeitos. Nós vamos ver as causas. Como que a gente pode dizer que não existe um Deus quando nós olhamos a natureza? Eu até coloquei aqui, ó. Aqui é a parte do universo, a nossa galáxia. Isso daqui é uma partezinha do universo, né? A nossa galáxia, né? Aqui, a natureza. Quem é que consegue fazer uma flor como essa? Então, todos os pensadores, filósofos, cientistas, que tentaram explicar o plano divino, que tentaram explicar a natureza, eles partem de um ponto já existente. Mas quem é que fez aquilo? Eles querem excluir Deus. Tá bom. Então, vamos perguntar para o Spencer, vamos perguntar para Darwin, quem que fez isso daqui? Ela pode se modificar? Ela pode ter outras cores? A rosa, a árvore, ela pode ter outras formas? Ela vai sofrer mutações? Vai. Mas quem originou isso? Ninguém conseguiu explicar. O homem, a natureza, o universo, Deus, né? O Espiritismo nos convida a estudar a essência dos fatos através do conhecimento das leis divinas que regem todos os fenômenos naturais, que são perfeitos, eternos e imutáveis, causando-nos um sentimento profundo de harmonia. Então, como que tudo isso acontece? É através exatamente do conhecimento das leis divinas, que Deus coloca leis imutáveis, da onde se originam todas as coisas, para onde se encaminham todas as coisas. Aqui eu coloquei o nosso sistema solar, uma partezinha do cantinho do universo, da nossa nebulosa. Nós estamos bem no finzinho, na beiradinha do braço de Órion, né? Aonde nós temos todos os nossos planetas. Gente, olha que maluquice, que todas essas órbitas nós não vemos. Para nós, elas são imaginárias. Elas não existem, gente. Isso tudo isso aqui é pelas leis universais. A lei de atração, a lei de polaridade, que nós vamos estudar
todas as leis universais que faz com que esses planetas todos estejam sustentados, contornando órbitas elípticas em torno do Sol, que faz a base de sustentação para que nós estejamos presos nessas órbitas. E cada planeta dando volta de si mesmo, formando o dia e a noite. E cada um em torno de uma órbita, no movimento chamado de translação, formando o ano, que cada planeta tem o seu período, tanto de rotação em torno de seu eixo, quanto de translação em volta dessa órbita. Olha nós aqui, o planeta azul, que lindo, ó. A nossa Terra, né? E aí toda a natureza, gente, vamos pensar, né? Olha a maravilha que é isso. Então, isso é um efeito que tem uma causa. E se isso tudo aqui é um efeito inteligente, nós temos uma causa inteligente. Olha aqui o universo com diversas galáxias, né? Olha o pássaro, gente, é só pensar num pássaro para a gente ficar devaneado, né? Então, ele diz assim, tudo tem uma causa inteligente. Quando a gente olha um relógio, isso tem na Gênese, né? Acho que lindo essa parte. Quando nós olhamos um relógio, que ali está marcando a hora, minuto a minuto, a gente fala assim. Quando você olha um relógio, você fala assim, ó, que relógio inteligente. Alguém já viu relógio inteligente? Não, o relógio é um efeito. Quem é inteligente? É o relojoeiro. É aquela pessoa que fez todo o mecanismo que formou o relógio. Fala. Olha, Dora, o inteligente mesmo foi Santos Dumont, viu? Sim, inteligente. Inteligente foi ele, né? Por isso que nós temos aquele relógio, né? Maravilhoso, de pulso. De pulso, né? Isso, de pulso. O de pulso, é. Então, nós podemos falar que é o relógio que é inteligente, gente? Por Nietzsche diria que que é o relógio que é inteligente, né? Vamos dizer assim. Nós não podemos falar que é o relógio, é o homem. Agora, a inteligência suprema está no homem? Só? Não. Está naquele quem o criou, né? A inteligência suprema é Deus, que inclusive fez o homem, né? Fez a mente. E o homem também é o homem em si? É aquele corpo? Não, é a mente dele. É a mente. Então, inclusive, a prova do espírito é feita dessa forma. Quem é inteligente é o homem, aquela pessoinha? Não. Nós já fizemos, vários cientistas exploraram o cérebro humano e viram que o cérebro humano não tem nada, são todos iguais. E de onde vem que um ser humano é mais inteligente que o outro? Aí é que foi a teoria toda da inteligência que vem de fora, vem do espírito, é da mente, é do campo mental. Tá certo? Vamos continuar. Que horas que encerra a aula? 5? É às 5, né, Laudinha? Eu criei o link de 2 horas, teoricamente 5h30, mas aí não sei. Então tá ótimo. Dá para ir até 5h30. 5h30 vai dar, gente. Então vamos lá? Continuando. Desculpa, eu falei que eu criei, mas depois a Aninha que criou outro, né? Então eu não sei se ela programou hora. Deve ter programado.
Deve ter programa. Ani? Eu usei o link que ela criou, eu só abri a sala. Então foi você que criou. 2 horas. Então tá bom, ela só abriu a sala. Vai dar. Bom, essa parte vocês entenderam? Do homem inteligente. Sim. Muito bem. Então vamos lá. Isso daqui eu vou passar depois também para vocês. Para onde evoluímos? Tá? Para onde evoluímos? Se Spencer não respondeu, nós podemos dizer, né? Nós dizemos, porque o Spencer fez toda aquela teoria da evolução, mas ele não falou para onde, não foi que eu coloquei os aspectos negativos, né? Ele não explicou de onde a gente veio para onde a gente vai. E a doutrina espírita explica para onde evoluímos. Caminhamos para Deus, através da perfeição que observamos nas leis eternas e imutáveis, pois já vimos uma semente germinar, a pétala de uma rosa, já olhamos para o céu e vimos as estrelas, os astros gigantescos, massas deslizando suavemente com suas órbitas bem calculadas, tudo regido por essas leis, que foi aquilo que eu falei para vocês no slide passado. Tudo tem as leis. Então, nós vemos a natureza com todas as leis que fazem com que ela sobreviva e evolua. Então, evoluir é caminhar para o plano divino, para seu conhecimento, a sua aceitação voluntária e consciente, numa integração cada vez mais profunda com a vontade do Criador. Tá? Então, embora a natureza ela progride junto com o progresso da humanidade, o progresso do homem. Então, o que é evoluir? Evoluir é caminhar para o plano divino, para seu conhecimento, a sua aceitação voluntária e consciente, numa integração cada vez mais profunda com a vontade do Criador. O bem e o mal. Lembra do que o Nietzsche falou do bem? O bem era o poder, né? E o mal é tudo que é fraqueza. É igualzinho nós, ó. O bem é agir em conformidade com as leis divinas. O mal é tudo aquilo que contraria essas leis, as leis divinas. Veja como tem muita diferença. Bem não é eu ser poderoso, eu ter o poder, eu mandar, né? Eu poder mandar, eu ter o poder, mas sim agir de conformidade com as leis divinas. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que contraria essas leis. Então, se você não tem caridade, aí nós vamos continuar aqui. A lei da evolução. O espiritismo progride sem cessar e quanto mais se aproxima de Deus, mais feliz se sente. O espírito, né? O espírito progride sem cessar e quanto mais se aproxima de Deus, mais feliz se sente. Ou seja, quanto mais humano, mais amoroso, né? Mais moral. Essa marcha para a perfeição é possível segundo sua vontade, o auxílio de seus semelhantes e de Deus que o chama para si como fonte criadora. O faz pela lei do trabalho e da justiça, a cada um segundo suas obras. Essa lei o impele para a lei do amor,
única capaz de felicitar a criatura, segundo as leis de sintonia e reciprocidade. Gente, veja que coisa linda, né? Essa nossa doutrina é apaixonante. Cada vez que a gente lê e estuda, a gente vai ficando realmente cada vez mais apaixonada por elas, né? Tá aqui. Então, quanto mais a gente estuda a nossa doutrina, a gente fica cada vez mais apaixonado. Então, temos a lei, né? A marcha para a perfeição que nós vamos querendo, ela é possível segundo a vontade de cada um. Só que só a nossa vontade não basta. A gente percebe que nós vivemos em sociedade. Então, essa perfeição a gente consegue segundo a nossa vontade e o auxílio dos semelhantes. E de Deus. Por que o auxílio do semelhante? É bom, é fácil a gente ter bondade se nós estamos sozinhos. Agora, quando a gente junta em família, em amigos, nós temos que exercer a nossa vontade de mudança para poder perdoar, aceitar a opinião do outro. Então, ninguém atinge uma perfeição, ninguém progride, ninguém evolui sem o auxílio dos semelhantes e sem o auxílio de Deus. Ele vai chamando para si como uma fonte criadora. Então, cada vez que a gente está aí meio nervoso, ou isso, a gente fala, oh, meu Deus! Aí a gente lembra que Deus existe e Ele é uma fonte que cria ininterruptamente, inclusive a vontade da gente mudar. Essa evolução nós fazemos através da lei do trabalho. E não é só o trabalho de ir lá bater cartão e trabalhar numa empresa que a gente vá trabalhar. Não, é a lei do trabalho do esforço, gente. O esforço que nós temos para fazer as coisas, para entender o nosso semelhante, já é um trabalho, tá? E através da justiça, a cada um segundo suas obras. Não adianta eu, para Deus e para a evolução, até para minha evolução, não adianta eu me encostar ao lado de pessoas que estão trabalhando, que estão praticando bem. Tá? Se eu não fizer, não adianta, o outro é que vai progredir. Então, o outro fez, ajudou, tal, e eu boto o meu nominho lá embaixo. Como se eu, para a sociedade, pode ser, meu nome está aparecendo lá, mas para o meu espírito, esquece. Porque eu só vou progredir quando eu mesma tiver trabalhado, porque tem a lei da justiça. É tudo amarradinho, né? Essa lei, né, que são essas leis universais, a lei do trabalho e da justiça, ela linka, ela nos impele para a lei do amor. E a lei do amor é a única capaz, vamos dizer, de felicitar a criatura segundo a lei da sintonia e da reciprocidade. Gente, ninguém alcança a lei do amor se você não tem uma sintonia com a pessoa, com as coisas, com aquilo que você quer realizar e sem ter uma reciprocidade. Ou seja, interagir com aquilo. O amor, ele vai crescendo na medida em que você vai se sintonizando e vai tendo aquela troca. E não é esperando receber, não. É dando para quando você der, você sente aquela reciprocidade da felicidade do teu ato. Mesmo que o teu semelhante não tenha percebido, mas o problema é dele. Você se sentiu feliz com aquilo que você fez. O espírito caminha assim, com tudo isso aqui que nós linkamos, da ignorância para a sabedoria, tá? Olha a evolução, eu não sabia de nada, eu achava que... Mas com esta vivência toda, nós vamos caminhando da ignorância para a sabedoria, da dúvida para a certeza.
Não tem jeito. Quando a gente vai linkando tudo isso, e nós vamos percebendo a nossa interação com a sociedade, com a natureza, com o cosmo, nós vamos sabendo. E cada vez que nós vamos saindo da ignorância e ganhando sabedoria, nós vamos saindo da dúvida e caminhando para a certeza, certeza daquilo que nós queremos, certeza daquilo que existe. Do determinismo do meio para o livre-arbítrio próprio. O que é o determinismo do meio? O meio nos manda, como é que é? Vestir uma determinada coisa. Eu tenho que ter um Giorgio Armani para que a sociedade ache que eu sou rica. Então, eu me endivido, né? Eu vou me endividar com meu cartão de crédito para poder comprar uma roupa que a sociedade me impõe. O carro, eu preciso ter o carro que a sociedade, na hora que me vê parar na calçada, e descer, fala, essa tem. Então, o determinismo do meio para o livre-arbítrio. Peraí, eu não vou me endividar coisíssima nenhuma. Eu vou comprar o carrinho que está no meu alcance. Porque a sociedade, eu vou dar para a sociedade aquilo que ela precisa de mim. Ou seja, eu não vou passar farol vermelho para não provocar um acidente. Eu vou cooperar com as coisas. Deu para perceber, gente? Então, o livre-arbítrio. Do indiferentismo para o idealismo. Isso vale a pena? Não. Será que vale? Então, eu sou indiferente às coisas, às pessoas, para o idealismo. Não, eu vou ser idealista, isso vale a pena sim. Tá meio morto, mas a gente vai pegar o meio e vai fazer aquela coisa viver novamente. É o idealismo. Deixa eu ver. A lei da evolução, continuação da caminhada do espírito. Então, ali, do egoísmo violento, cego e destruidor, para o altruísmo pacífico, esclarecido e construtivo. Ou seja, isso é meu, eu que ganho, eu que tenho, né? Para o altruísmo, por que eu não posso abrir mão? Por que eu não posso dar, né? Do direito da força para a força da justiça. Ou seja, o direito da força, eu posso, eu consigo, eu tenho mais, para a força da justiça, ou seja, a justiça vai falar por mim. Um dia eu serei reconhecido. Da materialidade para a espiritualidade. A matéria vale, é importante, mas não é tudo. A espiritualidade é maior, porque nós viemos do mundo dos espíritos, para ele voltaremos. A matéria nos serve como instrumento de evolução, mas a espiritualidade é o meu principal ponto para conseguir a minha evolução. Da inteligência racional para a intuição, ou seja, do São Tomé, ver para crer, né? Então, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter uma lógica, tal, para a intuição. Peraí, vamos ver se isso vale a pena, né? Eu acredito que isto seja mais importante, então, acreditar naquela intuição nata da ignorância para a consciência plena do plano de Deus. Ou seja, o que Deus quer de mim, o que Deus plantou para nós, né? O que existe de verdade nesse plano augusto de Deus como um todo. Então, eu parto para a minha consciência plena de que eu estou incluído dentro de um plano divino. Característica do homem evoluído, bondade. Em tudo vê o bem. Não existe nada fora do bem. Então, isso daqui é o homem evoluído, tá, gente? Nós ainda não estamos muito aqui, estamos caminhando, né?
tudo vê o bem. Então, para um homem de bem mesmo, para um homem evoluído, até aquilo que é mal é bem, né? Tipo Chico Xavier, que fala que o mal é o bem mal compreendido, né? Perdão, não alimenta o ódio nem a vingança, perdoa tudo e a todo e esquece todo o mal que possam lhe ter feito ou acontecido com ele. Simplicidade, inseparável da pureza de coração e da humildade, que é uma virtude. A simplicidade é uma virtude, gente, muito difícil de alcançar, porque ela é inseparável mesmo da pureza de coração. Ou seja, tudo é simples, tudo é tranquilo e não consegue ver as coisas de uma forma complicada. Porque vê na humildade a virtude do coração. Desprendimento. O desprendimento, gente, é o que mais contribui para o aprendizado e a evolução. Nós temos que aprender a ser desprendidos. E é isso que é difícil, porque nós somos muito materializados. Tudo nós nos apegamos a amigos, nós nos apegamos às nossas posições, nós nos apegamos a tudo. E quando nós conseguimos desprendimento, nós conseguimos esse aprendizado e essa evolução. Ficou faltando um H aqui, gente. Conhecimento necessário. O que nós precisamos conhecer para a gente poder chegar nessa lei de evolução? O da existência e sobrevivência do espírito. Continuidade do espírito no tempo e no espaço. Gente, nós temos que ter a consciência da existência e sobrevivência do espírito. Primeiro, precisamos acreditar. Saber que o espírito continua no tempo e no espaço, ele é imortal, ele existe, ele sobrevive na continuidade no tempo e no espaço. O princípio da reencarnação. Sem as reencarnações, não se relacionam os frutos do presente com o passado, não se estabelecendo relações de causa e efeito, tá? Se nós não admitirmos a reencarnação, nós não vamos conseguir esse elo que une o passado com o presente. Então, nós não vamos ter explicação para a teoria, para a lei, não é teoria, para a lei de causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se eu não admito a reencarnação, eu não vou admitir que eu, sei lá, que eu sou baixinha, ou porque eu sou pobre, ou porque eu tenho certas doenças, né? O da vida depois da morte. Sem esse conhecimento... Tem alguém com o som ligado? Conhecimento, o da vida depois da morte. Sem esse conhecimento, os dois primeiros não passam de hipóteses. Gente, se nós não aceitarmos que a vida existe depois da morte, nós não vamos aceitar a existência e a sobrevivência do espírito e não vamos aceitar o princípio da reencarnação, porque só reencarna o espírito que continua vivo depois que morreu. E se eu não aceito que depois que morreu tem vida, eu não vou aceitar que nós temos uma continuidade do espírito no tempo e no espaço. Diz Emmanuel, a grande realidade da morte é colocar o homem em face de si próprio. Tá? Gente, a aulinha toda é essa. Agora, eu vou voltar para isto aqui. Vamos só num antes. Lembra? O Espiritismo convida a estudar a essência dos fatos através do conhecimento da lei divina, que rege todos os fenômenos naturais que são perfeitos, eternos e imutáveis, causando-nos um sentimento profundo de harmonia. Então, nós estávamos explicando
as leis da natureza, as leis que regem o cosmo, as leis que regem a nossa evolução. Então, aqui eu vou passar para vocês, eu espero que não caia, tá? Que aqui é um dos vídeos mais lindos, que é a lei de Fibonacci, que explica a criação de Deus. Vamos lá. Acho que ele vai diminuir a velocidade. Ai, meu Deus. Ai, vou voltar. Olha como tudo, o ângulo de ouro, como tudo é feito. Gente, vão prestando atenção. A sequência numérica, lei de Fibonacci.